Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudo da lição número 2 sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Você já estudou? Você já pensou, refletiu como foi a inspiração dos escritores bíblicos? Como que aconteceu? Se não, você é meu convidado para estudarmos juntos e aprendermos a inspiração da Bíblia, o que torna a Bíblia um livro diferente nesta lição tão preciosa, a lição número 2. Vamos então ao textuário bíblico. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16, Paulo falando a respeito das escrituras, que ela tem várias finalidades, várias possibilidades de uso. Com certeza a Bíblia é útil, ela é suficiente para todas as esferas da nossa vida. Basta manejarmos bem a palavra da verdade. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Ou seja, toda a Bíblia Sagrada, ela é, sem dúvida, verdadeira, sem dúvida sagrada, divina, pois toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo para que hoje nós tivéssemos um manual, uma bússola, uma orientação para as nossas vidas. Então, durante esta lição, estaremos estudando vários pontos aqui que, sem dúvida, farão nós refletir a respeito da reivindicação da inspiração da Bíblia Sagrada. Também que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Também vamos explicar e explicitar aqui que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. Por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Olha que maravilha! Tantas verdades profundas que estaremos aprendendo nesta lição de número 2. Tendo como palavra-chave inspiração. Essa inspiração é a mesma que os pregadores têm quando vão pregar a palavra do Senhor, ou os cantores quando cantam, quando vão fazer a composição dos seus louvores, das suas músicas, ou que tipo de inspiração é essa? É o que estaremos estudando. Também estaremos pensando e refletindo aqui o que torna a Bíblia diferente de outros livros. Temos livros, sem dúvida, no mundo de hoje que são chamados de best-sellers, livros bem vendidos, bem lidos pelo mundo inteiro. Mas somente a Bíblia tem algo especial. O que torna a Bíblia tão diferente é o que vamos entender e aprender nesta lição. Na introdução, vamos ver e entender que toda a ação da Escritura, da composição das Escrituras, se deu por uma ação sobrenatural. Esta ação veio diretamente do Espírito Santo para que houvesse de Deus algo escrito para toda a humanidade em todas as épocas. Hoje, com as Escrituras em mãos, 66 livros, 1189 capítulos, já tem aquele que ainda busca saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Imagina sem as Escrituras. A palavra de Deus, sem dúvida, é a maior revelação de Deus para a humanidade, escrita que já existiu em todos os tempos. Esta palavra, inspirada, toda ela, de uma forma completa pelo Espírito Santo, é suficiente para a nossa vida, para o nosso alimento, para saciar a nossa sede. Então estaremos estudando sobre esta inspiração bíblica. Tópico 1. A doutrina da inspiração bíblica. Olha que interessante no primeiro ponto. Nós temos a expressão assim diz o Senhor pelo menos 3.800 vezes, reforçando que tudo quanto foi falado, escrito, diretamente veio de Deus, pois assim diz o Senhor. Em Êxodo capítulo 24, versículo 4, temos a revelação do Senhor para Moisés no Monte Sinai. Da seguinte forma, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Não são palavras dele, mas sim palavras de Deus para o seu povo.
Em Jeremias capítulo 26, versículo 2, temos: não se esqueças de nenhuma palavra. Jeremias foi advertido a escrever todas as palavras que vinha e recebeu de Deus. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, ele diz que escreveu, comparou o que estava nas Escrituras, conforme o Espírito Santo ensinava. Então, tudo quanto ele escreve, fala, compara as coisas espirituais com espirituais, ele vem diretamente do Espírito Santo. Ainda sob a inspiração bíblica, nós temos o apóstolo do amor, o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Olha só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a João para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Você quer saber sobre o que vai acontecer, sobre o fim do mundo, você tem que ler nas Escrituras, pois Deus entregou o seu servo, apóstolo João. Então, isso tudo mostra que vem de Deus. Ainda sobre a reivindicação que as Escrituras é a palavra de Deus, olha que interessante em Mateus 5,18. Nem um jota ou um tio deve ser omitido. Ou seja, até os sinais diacríticos também foram inspirados pelo Espírito Santo. Toda vírgula, todo tio, toda palavra foi inspirada diretamente pelo Senhor. E para reforçar, conforme já está no texto áureo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, olha só, toda a Escritura é divinamente e inspirada, ou seja, do grego aí, soprada diretamente por Deus, para que esta palavra chegasse até nós. Não somente as ideias, não, pensamentos soltos, mas tudo quanto deveria chegar até nós, Deus inspirou, ou seja, soprou nos escritores sagrados, que deveria ser escrito da forma que foi escrito. Desta forma, Apocalipse 19, 9, 1 Coríntios 14, 37 vai reforçar que tudo quanto foi escrito pela vontade de Deus para chegar até nós. E dizemos que essa inspiração ela é também verbal, porque não foi apenas um ditado, não simplesmente um ditado, mas o Espírito Santo, levando em conta a personalidade de cada um, seja poeta, estatista, seja uma outra profissão qualquer, uma outra cultura, Deus levou em conta cada personalidade. Usou esses homens, cerca de 40 escritores, para que não simplesmente pela sua vontade, mas pela vontade do Espírito Santo, pela vontade de Deus, a sua palavra chegasse até nós. Logo, a Bíblia não é de particular interpretação, conforme Pedro assevera na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21. Então, todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria que fossem empregadas nas Escrituras. Então, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a sua inspiração ela é plenária, ou seja, tanto as ideias quanto as palavras, tudo quanto veio do Espírito Santo através dos escritores. Para quê? Para que esta palavra hoje pudesse servir para a nossa correção, para a nossa instrução, para que andássemos em justiça, conforme aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Olha que maravilha! Ainda no terceiro ponto do primeiro tópico, vamos aprender o seguinte: a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou outro menos inspirado, tendo todos os mesmo grau de inspiração e autoridade, ou seja, todos os 66 livros são igualmente inspirados pelo Espírito Santo. Logo, nenhum texto deve ser desprezado, desvalorizado, nenhuma carta, nenhum livro, pois todos
são inspirados pelo Espírito Santo. E lembre-se, guarde uma coisa em sua mente, em seu coração. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não torna-se a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Apesar da limitação humana, das falhas humanas, Deus inspirou de uma forma que não houvesse erro na composição das suas escrituras, da sua palavra. Ao segundo tópico agora então, inspiração divina e os autores da Bíblia. Parece que é uma redundância, mas aqui vale a gente entender e levar em conta mais esses detalhes para a nossa compreensão das Escrituras. Olha que interessante, o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Se você levar em conta, por exemplo, a primeira carta de Pedro, quem escreve é Silas, ou chamado de Silvano, ele tem um grego mais culto, e assim é a escrita da primeira carta. A segunda carta, quem escreve é o próprio Pedro, é um grego mais simples, um grego koiné. Então, a sua capacidade, a sua forma foi respeitada, e assim na sua liberdade foi escrita a palavra de Deus. Logo, a Bíblia possui inúmeros gêneros literários, usos de gramáticas, vocabulário e outros diferentes, porque o Espírito Santo vai usar cada autor, cada escritor, não como intérprete divino, não como alguém vai tentar entender o que Deus quer afirmar e escrever, não, mas da forma que o Espírito Santo vai inspirar com cada palavra, na sua exatidão, que as Escrituras vão ser escritas conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E olha que interessante, esses homens que escreveram as Escrituras, conforme Tiago 5,17, 2 Coríntios capítulo 4 ao 7, vamos entender que eram homens falhos. Olha que interessante, uma palavra infalível, uma palavra perfeita, uma palavra ilimitada, sendo escritas e composta através de homens limitados, homens falhos. Como que nós podemos confiar nesta palavra? Simples, Deus inspirou, Deus esteve na condução desta palavra. Logo, temos a garantia que tudo quanto foi escrito, da forma que foi escrito, foi por Deus. Logo, não há falha nas Escrituras sagradas, na palavra de Deus. Segundo tópico ainda, no terceiro ponto, temos os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Exemplo, primeiro e segundo Samuel, temos um estilo narrativo presente no texto. Já em Salmos temos poesias, cânticos. Já em Provérbios, o próprio Provérbios, e assim por diante. Em cada livro temos um estilo literário. E para melhor entendermos a Bíblia Sagrada, temos que levar em conta cada estilo, pois do contrário teremos interpretações equivocadas. Ainda dentro da particularidade de cada escritor, nós temos a capacidade que eles tinham de usar N recursos, para escrever. Exemplo, parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas e símiles. Tudo presente dentro. Jeremias 14:14, Ezequiel 17:2, Gálatas 4:22, Hebreus 9:9, João capítulo 21, versículo 25, Colossenses capítulo 1, versículo 23, Zacarias 2:8, Tiago 3:5 e assim por diante. Então, esses homens vão empregar figuras de linguagem diferentes. Logo, quando você for estudar, compreender as Escrituras, livro este inspirado por Deus, você tem que levar em conta qual é a figura de linguagem presente no texto sagrado, porque o escritor, na sua liberdade que o Espírito Santo concedeu, ele vai utilizar uma figura de linguagem. Provérbios 2:6, Tiago 1:17 e assim por diante. Isto não invalida a inspiração da palavra de Deus. Pelo contrário, Deus permite isso para que a sua palavra pudesse ser escrita com autenticidade, com originalidade, e assim foi escrita a palavra de Deus. Também Deus vai usar a compreensão e a capacidade humana, como temos em Josué capítulo 1, 15 e Josué capítulo 10, 13, quando se afirma o nascer do sol
que o Sol parou. Cientificamente falando, parece que isso está ignorando os fundamentos científicos, talvez até desacreditando aquilo que está na palavra, mas pelo contrário, eles falaram dentro da compreensão de todos da sua época. Não é diferente nos dias atuais, com todo o conhecimento científico, com todo o avanço da ciência, as pessoas ainda empregam figuras de linguagem, usam termos coloquiais, termos informais para a compreensão do seu próximo. Então isso é permitido e temos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ao terceiro tópico, o Espírito Santo e a Bíblia. Olha que interessante. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. Temos isto em Josué, capítulo 3, 4, Esdras 1, capítulo 5, versículo 1, Zacarias 7, 12. Todas as palavras concedidas foi pelo Espírito Santo. Logo, conforme o Espírito Santo concedia, eles foram escrevendo. Quando chega no Novo Testamento, o próprio Jesus, em Lucas 24, 44, ele vai atestar, ele vai afirmar que tudo quanto dele está escrito nos escritos, nos profetas, nos salmos, na lei. Logo, todo o Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo. E ainda por cima, vamos ver, conforme está no Novo Testamento, dois pressupostos básicos acerca da inspiração divina. Primeiro, a promessa de que Cristo enviaria o seu Espírito para guiar os discípulos, conforme João 14, 26. Depois temos os próprios discípulos afirmando que aquilo que eles estavam falando, afirmando, era obra do Espírito Santo, conforme Atos 2, 4, 1 Coríntios 2, 10 e Efésios 3, 5. Então, aquilo que eles escrevem, aquilo que eles afirmam no Novo Testamento, também afirmam ser pelo Espírito Santo. Paulo dizendo, olha, se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que aquilo que eu escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. E outras passagens bíblicas, como Romanos 15, 15. Então, tudo quanto está escrito ali nas cartas paulinas, de fato, Paulo afirma que vem do Espírito Santo. E o próprio Pedro, o apóstolo Pedro que andou com Jesus, foi uma testemunha ocular, ele vai afirmar na sua segunda carta, 3, 15 e 16, que aquilo que Paulo escreve da parte de Deus, então são as Escrituras, palavra do Senhor. Logo, nós temos aí o cumprimento daquilo que foi prometido por Cristo, que o Espírito Santo guiaria, falaria, não de si mesmo, mas de tudo quanto se tinha ouvido e anunciaria tudo. Então tudo se aconteceu, se cumpriu. Então apenas o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas ele também aplicou ao coração humano, a fim de que regenerar o coração do pecador, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sem a ação do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo, não é possível aceitar e nem entender a palavra de Deus, conforme está em Mateus 13, 15. Porque, amados, nós somos resultados da obra da Trindade, não apenas de Jesus. É Deus enviando o Filho, é o Filho que se entrega, é o Espírito Santo que regenera o pecador, que ilumina os nossos corações para a compreensão das Escrituras, conforme Efésios capítulo 1, versículo 18, Gálatas 1, 8 e 9. Então temos, de fato, que a Bíblia Sagrada é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus, sem dúvida, verbalmente foi inspirada. Ela foi inspirada respeitando cada personalidade, cada sabedoria, cada capacidade. Então a Bíblia que você tem, que eu tenho, ela pode ser lida com confiança. A Bíblia é o único livro que, enquanto nós lemos, o autor está presente. E o Espírito Santo vai iluminar os nossos corações para compreender as Escrituras, pois foi ele quem inspirou cada escritor. Temos mais de 40, mas costumamos falar de 40 escritores
que escrevem esses 31.173 versículos presentes na Bíblia protestante, na Bíblia Palavra de Deus, inspirada para que você e eu conheçamos a vontade de Deus, venhamos se aproximar dele. Então, meu convite a você hoje é: leia mais as Escrituras, ame mais a palavra, pois a Bíblia é o único livro que transforma a vida do ser humano. A Bíblia é o único livro deixado por Deus para que conheçamos Ele e saibamos a sua vontade. Então, venhamos se aproximar deste livro, não como se aproxima de um jornal, mas como sendo, e de fato é, a palavra de Deus. Ok? Então, medite, estude, leia mais, busque mais. Eu recomendo você o site EBD Interativa para ler outros artigos sobre a Bíblia Sagrada e assim aprender, e assim também ter subsídios para aplicar em sua classe, em sua aula. E que Deus te abençoe cada vez mais, no nome de Jesus.